Opa, nosso link de transmissão tá no ar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Aqui é Cristiano Cavalcante para mais uma dica aqui para quem quer passar em concurso público. Hoje é uma dica muito valiosa, como é que a gente não cai em pegadinha na prova lá durante o concurso em si, né? Tem muitas vezes a gente comete esses erros, a gente está ali fazendo a questão e a gente sabe o conteúdo e a gente cai na pegadinha da banca e erra a questão. Então é uma coisa que incomoda muita gente. Eu tirei aqui 3 ideias para poder te ajudar a não cair mais nessas pegadinhas aí. Antes disso, um aviso super importante aí, tá chegando aí a nossa 7ª semana aí do Segredo da Aprovação. Sim, vai ser uma semana recheada de aulas exclusivas, técnicas de estudo, estratégias de preparação, análise de editais, conteúdo para você poder fazer download, enfim, muita coisa boa aí. Então, se você não recebe meus e-mails, aproveita, se inscreve lá, acessa concursodeverdade.com e se prepara aí, porque no dia 4 de dezembro a gente está começando essa 7ª semana aí no Segredo da Aprovação. Então acessa lá concursodeverdade.com e faça sua inscrição. Estou muito feliz, nós estamos vivendo um momento maravilhoso aqui, mais de 1 milhão de visualizações dos vídeos aqui no canal do YouTube, então realmente está sendo fantástico tudo isso. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Então vamos lá, vamos adiante agora. A gente está falando aqui exatamente das pegadinhas. Como é que você faz? Primeiro de tudo, a banca tem um perfil. Você já sabe disso. Quem é a banca? É quem faz a prova. Quem está começando a estudar agora ainda talvez não tenha percebido isso, mas vamos lá. Não interessa o direito constitucional. Interessa o direito constitucional da banca CESP, do banca FCC, da banca ESAF, da banca FGV. Porque o direito constitucional é gigantesco. Não interessa saber ele tudo. Interessa saber o que vai ser cobrado no concurso. E quem é a banca, no fundo? Quem é a banca organizadora? Quem, no fundo, ali é essa pessoa que a gente tem que falar? São os professores que elaboram as provas. Esse é o segredo. Você não tem que saber todo o constitucional, tem que saber o constitucional que aquele professor acha importante. Não tem que saber todo o direito administrativo, tem que saber o direito administrativo que o professor que vai fazer a prova acha importante. Isso é um dos princípios mais importantes quando a gente vai preparar para aquilo. E outra coisa que muita gente esquece, só citando rapidinho ela aqui, você não necessariamente tem que saber só o que vai ser cobrado, tem que saber como vai ser cobrado. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que a determinada banca gosta muito dos princípios, dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Uma banca específica gosta muito desse assunto, cobra muito ele. Você identifica isso. Poxa, essa banca cobra muito. Então eu tenho que estudar isso aqui. Outra banca também cobra muito esse assunto. Então você, poxa, eu vou estudar bem isso aqui. Mas é para que você tem que ir um passo além. Muita gente, quando vai começar a estudar, não dá nem esse primeiro passo, que é estudar todo o constitucional. Você dá esse passo, você identificou que aquilo é muito cobrado. Agora vem o próximo passo, que é como isso é cobrado. Como é que são as questões? A questão é mais de decoreba? É mais de raciocínio? É letra de lei seca? É um estudo de caso? É em cima de jurisprudência? Como é que são as perguntas feitas ali? Um exemplo muito claro, por exemplo, em cima de português. Por exemplo, tem algumas bancas que vão perguntar, vão pedir para o o seguinte, marque a frase que está escrita certa abaixo. Tem frases que vão falar o seguinte, olha, essa palavra está acentuada ou não? Sim, aqui tem uma acentuação. Já tem outras bancas que vão falar para você, essa palavra aqui está acentuada. Por quê? E pergunta para você saber a regra. Uma vai te falar o seguinte, eu posso substituir esse termo por esse? Aí você substitui? Sim, pode, fica certa a frase. Já a outra vai te perguntar qual a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal. Repara que o mesmo trecho da matéria de português pode ser cobrado de vários jeitos diferentes. De um jeito mais técnico ou de um jeito mais, vamos dizer o seguinte, prático. Então faz diferença você saber como a banca cobra, porque a primeira dica para você não cair em pegadinha é exatamente aprender o tipo de pegadinha que a banca faz com você. E como é que você faz isso? Resolvendo muitas questões daquela banca. Quando você resolve muitas questões, você vai desenvolver uma habilidade para identificar as pegadinhas da banca que normalmente você não veria se estivesse fazendo poucas questões ou estivesse mais focado o seu estudo em cima do conteúdo e não do conteúdo que a banca cobra e como ela cobra. Então isso é crucial para você. Você tem que conhecer a banca para saber quais são os tipos de pegadinha que a banca faz. Outra dica para você aqui, já que a gente está falando de estudar em cima da banca, você tem que praticar, isso é um princípio importantíssimo no estudo. Na semana lá do Segredo de Aprovação eu vou falar mais sobre isso, que é o princípio da similaridade. Você tem que procurar praticar no dia a dia, com maior potência, com maior volume, o que vai ser exigido de você lá, no dia da prova. Então, se no dia da prova vai ser exigido de você questões objetivas, no seu dia a dia você tem que estar acostumado a fazer questões objetivas. Eu canso de ver pessoas falando, poxa, mas eu vou fazer tantos exercícios por dia. Eu pergunto, na prova lá, você vai fazer quantas questões?
Você tem que fazer aquilo por dia, pelo menos isso. Tem que ter um volume bom de questões por dia. E aqui entra uma coisa interessante. Quando você desenvolve esse volume de questões, essa massa, você ganha uma musculatura, uma resistência para fazer exercício em casa, é muito legal, porque quando chega na prova, você tem tempo de sobra para fazer as questões várias vezes. Isso ajuda demais. Se você não é acostumado em casa a resolver 100 exercícios, por exemplo, em, sei lá, 3 horas de estudo, como é que você espera na prova resolver isso lá? 100 exercícios em 3, 4 horas. Agora, se você é acostumado em casa a resolver 100 exercícios tranquilamente em 2, 3 horas de estudo, lá no dia você pode resolver esses 100 exercícios lá nas 4, 5 horas que você vai ter 2 vezes. E isso diminui muito a chance de você cair em pegadinha. É como se fosse um atleta que está acostumado a correr, por exemplo, todo dia 20 quilômetros. E ele vai participar de uma prova onde ele vai ter que correr 10 quilômetros. Para ele vai ser muito mais tranquilo fazer essa corrida de 10 quilômetros. Exatamente por causa do costume que ele já tem de correr uma coisa muito superior ao que está sendo exigido dele. É algo similar que você tem que fazer com você. Então até aqui foram 2 dicas para você evitar cair em pegadinhas. Primeiro, entender, conhecer a banca, fazer muitos exercícios dela, para poder identificar. Após você fazer muitas questões, começa a ficar nítido onde é que estão as pegadinhas da banca. E segundo, ao fazer muitos exercícios também, um volume alto de questões, acaba que você tem mais resistência e mais velocidade para fazer questões no dia da prova, o que te dá a possibilidade de fazer as questões 1, 2, 3 vezes e assim reduzir muito o risco de você cair em pegadinha. E normalmente surge uma pergunta, Cris, mas olha, muitas vezes eu respondo A, e quando eu refaço a questão eu respondo B, aí o problema é outro. E quando eu troco eu erro, aí o problema é outro. Não é porque você fez 2 vezes a questão, é porque o conteúdo ainda não está muito sólido dentro de você. Aí o problema, no fundo, é mais de técnica de estudo. Lembra as 3 etapas? A parte de você entender o conteúdo, de internalizar e depois de revisar? Então a gente está com um problema, principalmente nesse caso aqui, na internalização e na revisão. Então a gente tem que trabalhar isso depois. Mas hoje aqui eu não consigo passar para você técnicas, por isso que eu falo para você. Se você não se inscreveu, se inscreve ainda lá. A partir do dia 4 de dezembro eu vou estar falando mais sobre técnicas, sobre estratégias. Mas eu quero que você perceba que é uma situação muito boa você ter tempo para poder fazer a prova toda 2 ou 3 vezes. Então por isso que é importante você trabalhar um volume alto de questões no seu dia a dia. Para no dia você evitar cair nas pegadinhas. Pô, fiz a questão muito rápida que caí numa pegadinha. Nada disso. Fiz a questão uma vez, caí na pegadinha, mas não passei no gabarito. Depois, com o tempo, mais calma, estou fazendo a prova pela segunda vez. Opa, identifiquei isso aqui. Então acredite, é possível fazer a prova mais de uma vez, sim. Você tem que se preparar para isso. Quem é aluno meu sabe o que eu exijo dos meus alunos. Por isso que chega na hora da prova, eles conseguem fazer a prova 2, 3. Recentemente eu escutei um aluno meu 4 vezes a prova. De tanta musculatura que eles têm, de tanta pegada que eles têm. Então, fica atento, porque se você não é aluno meu, a semana no segredo da aprovação, ela culmina na abertura das questões do meu curso mais forte, que é o segredo da aprovação 2.0. Fica atento a isso. Vamos à terceira dica agora aqui, que é o seguinte. Normalmente, depois quando você já está com técnicas de estudo bem elaboradas, você já entende as pegadinhas da banca e tal, ainda tem determinadas coisas que você erra que a banca consegue te enganar. E tem um estudo muito importante que a gente faz, que é o pós-prova, que é você tentar reconstruir o que você estava pensando na hora que você fez a questão. Porque muitas coisas se resolvem simplesmente com a mudança de um padrão mental de raciocínio. Vou tentar explicar. É um conceito extremamente complicado de explicar, muito fácil de implementar. É muito mais fácil fazer do que explicar. Mas eu vou tentar sintetizar isso aqui, pelo menos em um minutinho aqui. Vamos lá. Funciona o seguinte, quando você olha para uma determinada questão, você costuma pensar de um determinado jeito. E você chega numa resposta. Aí você pensa, chegou em outra questão, você pensa de outro jeito e vai responder. Quando você começa a estudar os seus erros, quando a gente chega na fase do estudo de polimento, ali onde você começa a brigar de verdade pelos primeiros lugares, ali, uma preparação bem feita, sólida, muitas vezes você começa a identificar que tem um padrão de pensamento seu, de raciocínio para resolver questões, que gera questões erradas. A banca te pega ali, pega sempre ali. Quando você identifica isso, é maravilhoso. Porque aí na hora da prova, esse pensamento, como ele é seu, já você vai ter esse pensamento. E você identifica, peraí, opa, esse é aquele padrão de pensamento que eu tenho que quando eu faço, eu erro. Eu faço isso aqui, eu erro. Então eu não vou fazer mais. Você identifica na hora, opa, dá vontade de fazer isso, mas não vou fazer, vou pensar de um outro jeito. E na hora, você se fez o trabalho bem feito, você consegue trazer à tona um outro jeito de pensar e resolver a questão. Vamos pegar um caso bastante simples aqui, que todo mundo faz intuitivamente, sem perceber que se encaixa nessa situação. Quando você pegar uma questão, por exemplo, nunca, não é possível em qualquer situação, aí todo mundo já pensa, essa aqui é uma questão errada, porque sempre existe uma exceção para quase tudo.
Então você pega esse padrão de pensamento seu. Só que aí quando você pega isso e aplica numa determinada matéria, você percebe que você está errando demais. Você, poxa, aqui toda hora tem assim, nunca, não é possível, não existe qualquer circunstância onde... E normalmente essas questões estão erradas, mas aqui parece que elas estão sempre certas. Então você tem um padrão de pensamento que te leva a uma determinada resposta, mas você descobriu que esse padrão de pensar não se aplica àquela matéria específica. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, direito comercial. Não estou dizendo que é ou não é, estou dizendo que às vezes você descobre isso numa determinada matéria. Direito comercial foi só um exemplo aqui, direito tributário, por exemplo. Tal. Vamos pegar como se isso acontecesse com você no direito comercial. Aí você fala, opa, identifiquei. Esse pensamento aqui não se aplica ao direito comercial. E aí quando você estiver resolvendo questões, quando você for fazer a prova, você na hora, nunca, opa, tá errado. Não, peraí, isso aqui é direito comercial. Esse raciocínio meu não serve, eu tenho que achar outro jeito de pensar. Vamos ver, vamos analisar então a questão mesmo, passo a passo, nada de usar essas regrinhas, esses atalhos. E pronto, você resolve a questão. Entendeu? Um ponto. E aqui é um exemplo bastante simples que muita gente faz, são essas generalizações, a gente costuma marcar errado, mas nem sempre elas funcionam. Então você identifica onde elas não funcionam para você deixar um alerta na cabeça, para você não seguir por aquele caminho naquelas situações. Existem N outras construções de padrões que acontecem que levam realmente a pessoa a conquistar, quando a pessoa já está no final da preparação, aqueles pontinhos a mais que vão deixar ela ali dentro das vagas. Então, tá aqui para você, de maneira bastante sintética, queria poder extrapolar, aprofundar um pouco mais, mas não dá, aqui um vídeo rapidinho para você. Tentei manter aqui nos 10 minutos, acabou que estourou um pouquinho o tempo aqui, mas espero que você tenha gostado aqui. Sintetizando, para você evitar o máximo possível de cair em pegadinhas na banca. Primeiro de tudo, procure conhecer a banca. Parece óbvio, mas pouca gente faz isso. Deixa eu conhecer essa banca, deixa eu fazer questões dela, deixa eu aprender isso aqui. Segundo, desenvolva um volume alto de questões diariamente. Para na hora da prova você ter a capacidade de poder resolver a prova várias vezes. Cris, mas mesmo fazendo isso, a prova foi tão pesada que eu consegui fazer uma vez só. Tu não imagina como é que foi os outros concorrentes, então. Percebe? Então desenvolva uma musculatura, uma resistência de fazer muitas questões por dia para na hora da prova você poder fazer várias vezes e assim evitar cair em pegadinhas. E terceiro, identificar os padrões mentais que você tem que te levam a cair em pegadinhas. Se você identificar esses padrões mentais, isso funciona, que é uma beleza. Você consegue gerar um alerta na cabeça e vai te fortalecer demais. Você vai saber que ali tem uma espécie de pegadinha própria da sua cabeça que faz você errar questões daquela banca ali. Cristiano, toda vez que eu vejo uma questão infere-se da banca ou depreende-se lá, eu costumo errar ela. E eu não entendo por quê, porque eu estudo bem um conteúdo. Você deve ter algum padrão mental meu aqui. Pô, tá aqui. Sempre que eu leio infere-se, eu fico tentando ver se aquilo está no texto. Eu esqueço que ali pode ser uma conclusão. Então eu tenho que mudar isso. Aí você vai trabalhando. Então essas são essas 3 dicas aqui. Se gostou, curte o vídeo, compartilha e, por favor, coloca suas perguntas no vídeo aqui abaixo. Nem sempre eu consigo responder, mas normalmente eu leio todas. Sim, eu leio todos. Eu vi até um comentário do último vídeo que a pessoa falou, olha, é o seguinte, Cris, pô, dá uma olhada aqui, responde a gente. Nem sempre eu consigo muita pergunta. São vários vídeos, as pessoas vão comentando, mas eu leio tudo que eu posso aí. Ok? Então coloca as suas perguntas aí. E não esquece, dia 4 de dezembro, nós vamos começar a 7ª semana, o segredo da aprovação aí, com muitas aulas exclusivas, muitas dicas. E lá eu vou ter mais tempo. Lá dá pra pegar um conceito desse, aprofundar, mostrar como é que ele funciona, como é que você vai ter que fazer hoje para impactar a sua nota. Enfim, vai ser sensacional. Então é isso. Eu te vejo lá no dia 4 de dezembro com a nossa 7ª semana. Se inscreve lá, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal se você por algum motivo não está inscrito. E acima de tudo, vamos para cima. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.